Beleza, minha gente, vamos lá para a resolução de mais uma questão de indução eletromagnética do Enem, galera. Presta atenção, essa questão foi uma questão que para a indução eletromagnética, para a prova do Enem, teve um nível um pouco mais alto do que as questões que tinham aparecido na prova em anos anteriores. Então eles foram subindo um pouco o nível e chegaram nessa questão aqui, tá? Então observe o seguinte. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Beleza. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã em uma espira, em sentidos opostos, com o módulo da velocidade igual a V, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. Bom, a fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da corrente apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para que lado? Para a direita? Para a esquerda? Mas ele ainda faz, além de mover o lado da espira, ele ainda avalia a possibilidade de trocar o lado, botar norte para a esquerda e sul para a direita, tá? Então ele quer saber o seguinte: a corrente induzida está circulando nesse sentido. Eu quero saber qual é a outra possibilidade para que ela continue circulando nesse sentido, tá bem? Então como é que eu vou fazer isso, tá? Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: nós temos que lembrar que a corrente induzida, de acordo com a lei de Lenz, gera um campo que se opõe àquilo que lhe deu origem, tá bem? Então, o que acontece? Se você tem o afastamento de um norte, como é que eu me oponho ao afastamento? Atraindo. Então, como é que eu me oponho a um afastamento? Com uma força de atração. E para ter uma força de atração, automaticamente, o que você consegue? Você tem que ter um polo sul desse lado. E um polo óbvio, um polo norte do lado oposto. E aí, então a ideia é essa. Para a corrente ser esta, eu tinha um polo sul desse lado e um polo norte do outro. Aí a pergunta é: qual seria a outra opção que eu teria um polo sul desse lado? Porque se continuar polo sul aqui, vai ser a corrente no mesmo sentido, tá bem? E que eu então consiga mudar alguma coisa aqui, mas que continue sendo polo sul, continue sendo essa corrente. Bom, o que eu pensei então? A oposição ao afastamento seria uma oposição, uma aproximação. Se eu fizer uma aproximação do polo sul, se eu fizer uma aproximação do polo sul, repara que para me opor a uma aproximação, eu tenho que ter uma repulsão. Para me opor a uma aproximação, eu tenho que ter uma repulsão. E aí, pessoal, se eu estou com um polo sul aqui, quem é que eu teria que colocar lá para ter uma aproximação e repelir ao mesmo tempo? Eu teria que fazer a coisa da seguinte forma: ou mover a bobina para a esquerda e deixar o ímã parado, ou mover o ímã para a direita e deixar a bobina parada, só que eu teria que fazer a aproximação e afastamento do polo sul. Beleza? Então, por isso que a alternativa é a alternativa da letra A. Então, para que aqui continue sendo sul, para que aqui continue corrente desse lado, eu posso fazer a aproximação de um polo sul, porque aí vai continuar sendo sul aqui, ou posso aproximar de um polo sul, o que interessa é que tem que ser uma força de repulsão.
E aí, para ter uma força de repulsão, eu preciso de ter um polo sul, ou aproximando da direita para a esquerda, ou aproximando da esquerda para a direita. Por isso, galera, a alternativa letra A, a alternativa correta. Beleza? Valeu e até a próxima.